Hoje estamos começando mais um Botando a Cara no Sol e eu queria começar agradecendo você que está acompanhando a gente, está assistindo, está mandando mensagem, está curtindo, compartilhando, se inscreveu no canal, isso aí, fica sempre aqui com a gente. Ó, já tem uma série de vídeos aí que você pode adicionar nas suas playlists e ir assistindo aqui essas histórias de pessoas que moram na nossa cidade e que contribuem para o crescimento dela. Bom, hoje eu converso com ele que foi vereador, foi secretário de meio ambiente, é pai, é casado e eu tô falando do José Carlos Assunção. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. E fico muito feliz pelo convite, né? A primeira vez que eu estou participando de um podcast e espero que seja uma participação muito importante e que saia tudo bem aqui nesse momento que nós estamos fazendo isso agora. E que seja uma boa primeira vez, né? Porque as primeiras vezes sempre são mais complicadas. É verdade, mas sempre vai dar certo. Vai dar certo. O senhor foi vereador durante quanto tempo? Fui vereador 16 anos. 16 anos. Antes de mim foi meu irmão, o vereador Fernando, que é irmão assim, porque minha mãe criou ele, né? Então, um irmão, um tio, na verdade, mas um irmão de proximidade de família. Então, assim, fui 16 anos vereador aqui em Timon, do qual eu me orgulho disso. Sei o quanto a gente se esforçou e contribuiu um pouco pela cidade, tá certo? E estamos aí nessa labuta novamente, né? Você sabe que fazer política em cidade interior não é fácil. É muito difícil, porque ainda existem muitas situações que, às vezes, não há separação dos bons e dos maus políticos, né? Sim. E termina aqueles bons pagando pelos maus. Era né? isso que eu ia perguntar, quais eram as dificuldades. Então, o senhor considera que maus políticos atrapalham muito a trajetória de quem quer fazer alguma coisa? Demais, porque assim, infelizmente, eu vou dar como exemplo a nossa cidade, onde eu fui vereador, ainda não existe aquela política de oposição republicana, um exemplo. Sim. Tá certo? A oposição sempre trabalha contra o pior melhor. Isso é ruim para a cidade, porque quem termina sendo penalizado é o cidadão, é a pessoa lá da ponta que sofre. E já tivemos vários exemplos claros aqui na nossa cidade, onde alguns políticos que faziam oposição ao gestor, em razão de não ser um aliado, sempre dificultavam as coisas lá em São Luís, que na verdade a cidade como um todo não tem como sair, andar sozinho e fazer um bom trabalho. Sempre precisa do Estado, do governo federal, tá certo? E isso atrapalhava muito. E a gente vive hoje o tempo todo, né? A gente está vendo o que está acontecendo justamente na nossa cidade. Os maus políticos, tá certo? Que não faz uma oposição republicana, uma oposição realmente de verdade, mas sim uma oposição irresponsável, como se diz assim. Por quê? Porque não tem preocupação com o cidadão timonense, não tem preocupação com o eleitor. Está preocupado em ele ganhar a próxima eleição se o governo não estiver bem. E se estiver bem, ele vai falar mal para que tente derrubar aquele governo. E isso, para mim, foi uma das maiores dificuldades na Câmara, foi essa falta de visão de uma verdadeira oposição responsável. Isso aí, infelizmente, acontece o tempo todo e Timon não é diferente. O que é uma pena, né? Mas eu comecei falando com o senhor vereador, porque o senhor é muito conhecido por ser vereador, né? Verdade. Mas só que antes disso tem o Zé Carlos Assunção, né? Tem o Zé Carlos Assunção que é pai, que é casado, Sim. Que tem outras histórias, que tem outra trajetória. E eu queria começar... Quer dizer, continuar por aí, né? Tirando lá do vereador, quem é o Zé Carlos Assunção? O José Carlos Assunção, um morador, um filho dessa terra, apaixonado por Timon. Morei um bom tempo fora em Brasília, mas nunca esqueci minha cidade. E na primeira oportunidade que eu tive, eu voltei para Timon, né? Voltei para Timon e aqui enraizei minha trajetória política, né? Que eu entrei em 2004 como vereador, fui na época o mais votado da cidade. Foi quantos votos, você lembra? 1932 votos. Foram bons votos. Eu tinha uma pessoa muito forte ao meu lado, que hoje não está mais no meio de nós. Que era a Dona Jesus, minha mãe. Ela tinha um trabalho muito grande social na região onde eu moro. Então, tão tal que fizeram apostas na época que eu não ia conseguir mais me reeleger em razão do falecimento dela, né? Até dizia, o Zé Carlos perdeu a maior cabo eleitoral dela. Isso é verdade, eu perdi a minha maior cabo eleitoral, mas o trabalho dela e o que ela me ensinou, eu dei continuidade e me mantive durante todo esse tempo como vereador. Tá? A gente não teve sucesso na última eleição, mas assim, estamos nessa labuta. E o José Carlos foi essa pessoa. Pai de 2 filhos, né? O Pablo e o Júnior, são pessoas maravilhosas, casado com a Socorro Assunção, servidora pública, e um cara que tem muitos laços de amizade na cidade, né? Muitos laços de amizade. Eu vim ter problema com a amizade quando eu vim ser político, pra te ver. Até então eu não tinha nenhum problema de amizade, né? Mas você vira vidraça, pois né? A política tá dessas coisas, né? Que não são boas, tá certo? Mas quem são essas pessoas? São o que eu disse aqui no princípio, são pessoas que faziam uma oposição ou faziam um posicionamento político de forma irresponsável que eu contestava. Então,
terminei criando esses atritos e essas inimizades. Que eu não sou inimigo de ninguém. Eles é que muitos são meus inimigos. Mas eu mesmo... o nariz aí pro senhor. Mas aí entrega para Deus. Então, eu sou essa pessoa, motorista profissional, tá certo? Fui motorista, meu primeiro emprego foi com o Paulo Guimarães, aqui na antiga Droga Vista, tá certo? Foi meu primeiro patrão, dado pelo seu Napoleão Guimarães. Sim, que foi prefeito também. Que foi prefeito. Né? Enquanto o seu Napoleão foi candidato a prefeito, eu sempre votei no seu Napoleão e minha família, porque nós tínhamos grande respeito e consideração por ele, tá certo? E fui motorista da Expresso Timbira, que inclusive lá do Ceará, Expresso Timbira, né? Lá da terra de alguns amigos nossos aqui que trabalham com a gente hoje, tá certo? Fui motorista da Expresso Timbira. Então, minha profissão foi motorista, tá certo? Mas sempre fui um cara meio desenrolado, descolado, sabia fazer minhas corretagens, vendia carro, ganhava um trocado numa moto ali, num carro ali. Eu sempre tive um senso de comerciante, né? E aí fomos levando. Então, José Carlos é essa pessoa, tá certo? Que tem uma relação de amizade gigantesca na cidade de Timon, tá certo? Procuro me dar bem com todo mundo, gosto de todo mundo. Quem não gosta de mim é problema dessas pessoas que não gostam, mas eu gosto de todo mundo, né? E assim, José Carlos Assunção, se saiu dessa vida, vamos dizer assim, privada, uma vida fechada que eu tinha, porque você sabe, quando você se torna homem público, sua vida é aberta, é uma página, né? Mas que me fez também muito bem. Eu não tenho do que me reclamar da vida pública também, não. Para mim é uma coisa fantástica. Por que o senhor escolhe ser vereador? O que leva o senhor a enveredar nesse caminho político? Eu sei que a sua família, né, a sua mãe, o senhor falou, daí? É por conta da família ou existia algum outro motivo, alguma outra motivação para o senhor sair da Droga Vista, da Timbiras, deixar de ser motorista e se tornar um homem público da cidade e numa função bem importante que é a vereador, a Câmara, as leis da cidade? Sim. Na verdade, desde muito jovem, ainda quando eu estudava na Escola Técnica Federal do Piauí, no liceu, eu sempre tive esse sentimento de envolvimento em discussão das coisas de classe, né? Eu fui uma das pessoas que lutou na época pelo CCEP, na história da carteirinha de estudante, da minha passagem em Teresina. Então, eu já tinha dentro de mim esse sentimento de estar sempre me envolvendo com essas questões, né? com lutas coletivas. Então, assim, parece que era um dom mesmo, né? Porque, inclusive, quando eu fui motorista na época da Timbira, eu também participei de movimentos de greve, essas coisas todas. Então, eu liderava, às vezes, em alguns momentos. Então, já era de mim mesmo. Quando o meu tio resolveu se aposentar, vamos dizer assim, se afastar, a minha família me escolheu, né? Eu não fui eu que tive a vontade, foi a minha própria família que me escolheu. Na época, hoje, secretário de Educação, professor Samuel, que é um amigo meu, um irmão que eu tenho, foi um dos propulsores, né? Ele com o seu Antônio, com o Neto, foi um dos propulsores a me colocar na política. Não, tem que ser o Zé Carlos. O Zé Carlos tem muitas amizades. O Zé Carlos é um cara que já tem esse... Comunicativo, um cara que realmente se relaciona muito bem com todo mundo. Então, seria um bom nome. E o que eu vi nessa oportunidade? Ajudar a minha cidade, né? Em especial, a região onde eu moro. Que é a região do Grande São Francisco, que é lá no Conjunto Boa Vista, né? Quando eu fui vereador, antes de ser vereador em 2004, ali ficou uma região assim um pouco que é esquecida, né? Nós ganhamos, conseguimos levar vários instrumentos públicos para aquela região, como creche, escola, tá certo? E assim, me dediquei muito a isso, porque eu acho que a política é isso, é buscar um pouco melhorar a vida das pessoas, tá certo? Agora mesmo eu participei de algumas atividades do Dia das Mães que sempre me deixam muito emocionado. E aqui eu posso ficar rapidamente aqui três lugares assim, que me deixam muito emocionado. Um é a creche Elda Maria, que foi uma luta nossa, tá certo? Na época implantada pelo prefeito Luciano Leitor e agora feita uma grande reforma com a prefeita Dinaí, onde tem mais de 250 crianças, né? Aquilo me deixa muito emocionado, porque eu sei que ali teve uma participação minha, foi uma indicação minha, foi um requerimento meu, foi uma luta minha, inclusive para na época conseguir aquele terreno para construir aquela escola, né? A Elda Maria. Pedro Ceará, então, nem se fala. Alice Mendes foi uma batalha muito grande, né? E assim, por último agora no Maria Viló, né, que foi também uma escola que a gente lutou muito, inclusive quando eu vou lá, eu sempre sou muito bem recebido pelas pessoas, pelas mães, e isso faz com que a gente tenha certeza que o nosso mandato serviu para melhorar a vida das pessoas, né? Eu, assim, a cada dia na política é um aprendizado, né? Um aprendizado. E eu vejo isso como a melhor forma de a gente resolver as coisas da cidade, trabalhando para o bem da população.
E o senhor falando sobre projetos ligados à educação, né, que eu acho importante, eu já estava vendo o Instagram da prefeita Dinaí Veloso e vi mais uma conquista de Timon na educação. Timon sempre saindo em destaque com relação aos feitos da educação do município. Isso é muito importante, né, vereador? Vereador, é o hábito. É o hábito. Sem sombra de dúvida. Só investe em educação e quem acredita no futuro melhor de uma sociedade. Eu sempre defendi essa bandeira. Eu sempre tive essa ligação muito forte com a educação em razão do Samuel. Sim, Minha que hoje bandeira, é secretário, exato, né? que é secretário. Se você ver todos os meus requerimentos, tem alguma coisa envolvida com a educação. Que bom. Né? Ó, a creche, a Aureni Flor, a Macedo, lá do loteamento Boa Vista, tá certo? A própria Elda Maria. Essas creches, na época, todas foram apresentação de requerimento meu. Tá certo? Então, assim, eu sempre gostei muito da educação. Tá certo? E assim, Timon agora mesmo foi o primeiro lugar no Maranhão, tá certo? Em que as crianças estão no ano certo em escrever e falar. Não sei se vocês observaram isso, né? Foi a primeira. E está entre as 50 cidades do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, que melhorou seus índices de forma considerável. Quer dizer, é uma coisa importante. Eu vi isso. Né? Hoje. Nós estamos no caminho certo. Os meus filhos, há 2 anos atrás, eles estudavam em escolas particulares, iniciativa privada. Porque assim, Deus me deu uma oportunidade, eu abracei, tinha condição de ajudar meus filhos a estudarem em escola particular, mas meus netos também estudaram uma boa parte nas escolas particulares. Porque até então eu não tinha percebido e visto que realmente a educação estava avançando. Uhum. Quando eu vi que realmente a educação de Timon agora está funcionando para valer, né, como homem público que eu fui e que eu sou, isso agora meus netos vão para a escola pública, porque hoje nós realmente temos uma escola pública de verdade que funciona, de verdade, que tem professores qualificados, que tem merenda de qualidade, que tem estruturas que vale a pena dar dela, melhor do que muita não, melhor do que todas as estruturas de escolas particulares da nossa cidade. Em qualquer escola do nosso município hoje, da sede urbana e da rural, que você andar, é um exemplo de edificação, um exemplo de educação. Nossos professores hoje são pauta em todo o Nordeste, né? Em todo o Nordeste, porque esses números vão chegar lá, essas informações. Então, assim, tanto o Luciano, que foi que deu o pontapé inicial em investir em educação, que aí tem que ser aplaudido, tem que ser lembrado, porque é importante demais, como a Dinaí, como secretária de Educação e hoje como prefeita. E o próprio Samuel, com um cara altamente capacitado. Sim. Né? E o Samuel é daquele que você vê, né? Algumas pessoas da oposição, como eu disse no princípio, que não se preocupa com a cidade, que joga pedra, mas só com o único objetivo de se dar bem na história, quanto pior, melhor, o Samuel nem responde, porque ele sabe o trabalho que está fazendo. A Dinaí está fazendo a mesma coisa, sabe o trabalho que está fazendo. Tá certo? Eu sempre tenho dito para as pessoas aqui na nossa cidade, gente, tudo na vida da gente é importante, a saúde, a uma rua calçada, a rua asfaltada, mas assim, a educação dos nossos filhos é primordial para a vida deles. Sim. Então, assim, o nosso governo está de parabéns, a prefeita de está de parabéns, os meus netos hoje todos estudam na escola pública, Olha, tá importante certo? isso, Lá né? no Alvarada da Educação com a professora Diolene, do qual eu tenho assim, um A orgulho. professora Diolene teve Pois aqui. ela assim, e lá, como as outras escolas do nosso município, só tem a cada dia melhorado, né? E hoje, assim, eu falo isso para ti, porque eu tenho um amigo que é contador, e a esposa dele era dona de uma escola, né? E ela mesma me disse na época que estava perdendo muito aluno para o município. Olha Ora, que interessante. se você vê hoje, no começo das matrículas, você vai ver a quantidade de pessoas que procuram as escolas do nosso município para matricular seus alunos. De onde vem? Das escolas da iniciativa privada. Você acha que se a educação tivesse ruim, isso estava acontecendo? O fluxo era Não, diferente. claro que não, Né? exatamente. O fluxo era diferente. Né? Seria o contrário. Saindo da escola pública para a escola particular. E hoje o caminho está sendo inverso. É a mesma história dos moradores. Timon, há uns 15 anos atrás, tinha uma famosa frase dos piauienses, os teresenses, nossos irmãos aqui de pertinho, que dizia o seguinte: Timon tem a rua 100. Matam hoje e deixam um para amanhã. Quando se falava em Timon, era um preconceito, eram umas falas assim horríveis que a gente sentia na cidade de Teresina. Hoje é o contrário. Hoje são as pessoas que estão saindo de Teresina para vir morar na nossa cidade. E isso nos orgulha. Isso é sinal que a economia está girando, a infraestrutura da cidade tem cada dia mais avançado, tem avançado, né? Então, assim, se está aqui, rapidamente aqui, Vila do Beck, bairro Joia. Se você fizer lá um levantamento, você vai ver que a grande maioria daquelas pessoas que lá moram vieram de Teresina. E mais interessante, muita gente transferiu o título para Timon para poder votar no gestor que está aqui em Timon.
E continuar o E desenvolvimento da cidade, né? continuar o desenvolvimento. Porque o que está bom não se mexe. Claro. Nós vimos aqui um exemplo aqui de Teresina. Fizeram uma aposta muito alta, por alegação, aquele grupo há muito tempo está no poder, aquele grupo é isso, é que sim, mas as coisas sempre funcionaram, sempre tiveram avanços importantes. A educação do Piauí foi referência, saúde de Teresina foi referência, educação de Teresina foi referência, saúde de Teresina foi referência. A cidade de Teresina como um todo sempre foi uma referência, uma cidade organizada, pelo grupo na época então do Val Ferraz, que depois veio o Firmino, né, que veio toda essa turma ligada a essa geração Val Ferraz e Firmino. Fizeram uma aposta alta, juntaram lá um monte de gente, que a única preocupação era que tirar o grupo que estava no poder, né? Que estava fazendo uma excelente gestão e sempre fez. Olha o que aconteceu. Está aí o Teresinense gritando. Né? O gestor lá, quando vai às pesquisas, é 1,2. Pensou um gestor com 2 pontos. Então, por isso que não se pode, em nenhum momento, a gente fazer certas apostas e mexer no que está dando certo. Porque envolve a vida da gente, né? Claro, diretamente. Né? Vereador, o senhor teve algum desafio grande? Vou continuar chamando ele de vereador, porque a gente se... Você está profetizando a minha volta, vereador. A Câmara. O senhor teve alguma dificuldade, algum desafio muito grande durante esses seus mandatos, assim, que o senhor consegue lembrar e que o senhor elenca como o maior desafio? Assim, tirando esse lance da oposição desqualificada, né? Vamos dizer assim. Rapaz, um dos maiores desafios que a gente teve como vereador na Câmara foram 2. Primeiro, o grande problema que era o abastecimento de água da cidade. Foi um desafio muito grande, foi um problema muito grande que nós passamos. Como vereador, quando chegava o mês de julho, eu já começava a me assombrar. Porque era um desafio ali de 4, 5 meses que a gente não sabia o que fazer. E aquelas medidas paliativas, porque assim, a Câmara é uma ressonância da sociedade, né? Tudo que acontece na cidade reflete lá na Câmara. Então, assim, quando foi aquela questão de nós fazermos aquela parceria pública-privada, tá certo? Que fomos de muitas as formas, inclusive, eu tenho que falar na oposição, porque tem que lembrar, a oposição nos atacou muito, né? Quis construir um sentimento na sociedade que nós estaríamos fazendo a pior coisa para a cidade. E, na verdade, a gente viu que foi o contrário. Tá certo? Apesar que muitos de nós ainda não acostumamos com determinados investimentos, com determinados avanços da cidade, mas o que nós fizemos foi o melhor para Timon. Olha, os empresários só investem onde tem saneamento básico, onde tem água, onde tem luz, onde tem esgoto. Senão as empresas não vêm, não. Até porque muitos bancos hoje, para liberar recursos, por uma empresa, um exemplo, a Destaque, que está aqui na cidade, ou essa própria rede aqui da Ingecop que veio para a cidade, quando vai atrás de um financiamento no banco, o banco, onde é que você faz esse investimento? Numa cidade tal. Eles querem saber o que tem naquela cidade. A cidade tem água, a cidade tem esgoto, mas está instalando mais esgoto, a cidade tem infraestrutura, a prefeitura mantém um salário em dias, que isso é importante. É importante para a economia girar, né? Demais. Salário em dias é outra coisa que foi um desafio para nós muito grande, que é essa história de salário atrasado. Nossa Senhora, eu sofri demais dessa conta. Porque, como eu disse, a Câmara era cobrada o tempo todo. Então, assim, esses bancos fazem essa cobrança para essas empresas. E Timon, você vê que cada dia que passa, abre uma empresa nova. Então, por quê? Porque nós tivemos a coragem, o prefeito Luciano teve a mesma coragem, tá certo? De nós fazer essa parceria pública-privada com a água de Timon. E tá aí um exemplo. Hoje não se fala mais em carro-pipa na nossa cidade. Eu acho que quem tem ainda é para aguar essas ruas que vão fazer. Mas não como era antes. Aqui tinha uma indústria de carro-pipa. Era uma indústria. Tinha as pessoas que nos procuravam. Vereador, está chegando o verão. Se você quiser me contratar para botar água para algum lugar, estou à disposição. Hoje sumiu isso aí. Por quê? Porque foi uma coisa que nós fizemos certo. Foi um desafio grande? Foi. Foi corajoso o que o Luciano quis fazer? E fez? Também foi. Né? Porque é uma coisa nova. E nova, todo mundo tem receio. Tudo que é novo assusta, né? Mas está dando certo. Tá certo? Eu acredito que Timon tenta avançar muito mais. Entendeu? E foi esse um dos grandes desafios. E o outro foi o que eu te falei agora há pouco, questão de salário. Né? Para nós era um desafio muito grande quando chegava no período que as pessoas não cobravam muito só na Câmara com relação a isso. Nós sabíamos que por muitas vezes falta de recursos, muitas vezes falta de gerenciamento do recurso, ou uma coisa ou outra, tá certo? Mas eu pontuaria como essa história da PPP da água como grande desafio da Câmara. O senhor foi secretário de Meio Ambiente, né? Sim. Uma pasta muito importante. Sim, e os desafios lá na Secretaria do Meio Ambiente? O senhor foi no governo da prefeita Dinaí? Sim, no governo da prefeita Dinaí. O grande desafio do meio ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, primeiro foi quando nós chegamos na Secretaria, ela estava desabilitada para fazer uma série de atividades, tá certo? Tipo o quê, Zé Carlos? Licenciamentos,
né? Autorizações de alguns funcionamentos de empresas importantes para a nossa cidade. Hoje a gente licencia, quando eu falo hoje, nós licenciamos, o município, hoje nós licenciamos posto de combustível, né? E licenciamos empreendimentos de agronegócio. Nós Você já fala do fazemos licenciamento ambiental, né? licenciamento ambiental, tá certo? Coisa que nós não fazíamos. E fazíamos coisas menores, mas era muito limitado, tá certo? Quando a prefeitura me fez o convite, e o Luciano também conversou muito comigo a respeito disso, ele até disse assim, rapaz, tu já tá tão acostumado na Câmara, vai pro governo, vai ser bom para ti. Tu vai ganhar novos conhecimentos, vai ver como tu vai gostar. E aí... E também conhecer outros problemas, né? Sim, outros problemas. Então, assim, o desafio do meio ambiente existe como existe em todo lugar desafios. Mas a prefeita de Dinaí nos deu total condições de botarmos a Secretaria de Meio Ambiente o que ela é hoje, né? Com nova infraestrutura, tá certo? Com novos serviços ao cidadão timonense, tá certo? Nós buscamos fazer parceria com a iniciativa privada, porque tem que buscar mesmo parceria com a iniciativa privada. É importante também, sabe? O município, acho que às vezes não tem condição suficiente para uma parceria bem melhor. Mas não é tipo casamento, né? Quando você casa, aí você divide o dinheiro, dá para você comprar uma casa melhor, um carro melhor. Claro. Talvez seja uma metáfora bem maluca, bem estapafúrdia, mas as parcerias, elas são importantes. São importantes, porque veja bem, a questão do município como um todo, vamos dizer aqui um exemplo, manter salário em dias, manter o básico da cidade, vai muito do gestor. Nós estamos aí, vendo aí que a prefeitura tem feito o dever de casa, tá certo? Todo dia 30, o salário da turma está na conta, aquilo ali é muito bom, um gerenciamento. Agora, para investimento de estruturas maiores, tem que buscar essas parcerias, ou a nível federal, ou estadual, ou na iniciativa privada. Eu vou dar como exemplo aqui o Parque Reserva das Mangueiras Enoque Júnior. Ali foi uma parceria com a iniciativa privada, na ordem de 1.300.000. Que fica lá no final da Avenida Piauí. Isso, no final da extensão da Avenida Piauí. Ali foi um empreendimento da prefeitura com a iniciativa privada, tá certo? Aí você vai para um grotão, uma ordem de 10 milhões de reais. O município tinha esse dinheiro? Não tinha. Foi buscar recurso federal. Parceria com quem? Governo com um federal. Deputado federal, que aí chegou no governo federal e conseguiu, né, nos mandamentos, que dizia assim, de passagem aqui, que para mim foi uma das grandes surpresas. Mas para mim foi uma das coisas boas que aconteceu no município de Timon, foi termos dois parceiros, como o Everton e como o Juscelino. Tá certo? E aí o cara que são parceiros mesmo, né? A gente vê sempre eles aqui, sempre eles do lado presente da presente na cidade. Nós não tínhamos nem votado no Juscelino, quando ele liberou o recurso lá do Grotão, que ali era um sofrimento para aquele povo ali. Sim, um sofrimento. Eu visitei então, lá. assim, e a gente percebe o compromisso que ele tem com a cidade. Olha, nós temos uma prefeita que tem mantido a cidade na melhor ordem possível. Salário em dia, educação bombando aí, índice todos os anos só aumenta, tá certo? Mantendo a cidade organizada. Nós temos um senador, nós temos um deputado federal que fica o tempo todo ajudando a prefeita de Inaí a conduzir o nosso município. E a única coisa que nós deveríamos ter, que não temos, é o apoio do governo do estado, que é lamentável. Lamentável. Né? Porque, veja bem, era para quem deveria ajudar a cidade. Ele foi o mais votado na cidade aqui, o governador Carlos Brandão. Mas a gente não vê recurso vindo para a nossa cidade. Agora mesmo eu fui transferir um carro de um amigo meu, que eu não sei se você sabe. De vez em quando eu ganho meus trocar também, negociando o carro, né? Eu nunca larguei. Certo? Tá aqui 30 dias. Eu vou pegar seu contato para quando eu for trocar. Pronto. 30 dias em greve. Olha o prejuízo que traz para a cidade. Sim. Porque o cara que vem morar em Timon, ele quer transferir o carro dele para Timon. Sim, claro. Mas quando ele vê essa dificuldade, que não foi só isso não, aumentou os impostos de PVA, aumentou o imposto de transferência de carro, aumentou uma série de coisas que prejudicam o cidadão. Porque toda vez que você emplaca o carro na cidade, vem um percentual para a cidade, não vai só para o estado. Então o Timon termina sendo prejudicado. Então assim, o único parceiro que nós não temos no termo de gestão, que nós deveríamos ter, era o do estado. Né, estado. E aí está aí o cidadão timonense pagando por isso aí. Né? Tá aí a UPA aí, como tá a situação que tá estourada, tá certo? Agora, um dia desse mesmo eu vi um vereador aí de Parnarama, se eu não me engano, eu esqueci até o nome dele, fazendo uma publicidade aí, e revoltado porque o governador do estado não está tomando as providências necessárias junto ao Alarico, porque lá existe uma relação de quem pode e quem não pode fazer cirurgia, absurdo, porque tem que estar aliado a alguém que seja ligado a alguns... É a saúde das pessoas, não pode se brincar. Né? E aí fica o hospital do PA e do Parque Alvorada se sobrecarregando de demanda, porque a UPA não está mais funcionando. Não está mesmo não, não está mesmo não. Tá certo? Então tudo isso, né, tem prejudicado a cidade. Se talvez o governador estivesse ajudando a cidade de Timon, as coisas teriam muito melhor. Sem né? dúvida. Porque a Diné é muito responsável. Tá certo? Eu não lembro da história do Luciano para cá,
nós temos ter atrasado salário. Eu não lembro da gestão do Luciano até agora na Dinaí, nós temos manifestação de professores no sentido de parar porque os professores da nossa rede estão sendo desvalorizados. Pelo contrário, quando sai o piso salarial dele, que vem os reajustes, a Dinaí chega a dar até mais um pouco. Né? É o que eu disse agora há pouco, o pessoal não deu. Tá? Ainda, eu não sei se acabou a greve, mas até há pouco tempo estava de greve aqui no Piauí, Teresina. Né? Então é isso. Então, assim, a gestão da cidade passa por tudo isso aí, responsabilidade, compromisso com a coisa pública, e eu vejo isso na Dinaí, vi isso no governo do Luciano, vi investimento na educação, como eu disse, sempre levantei e defendi a bandeira da educação, tá certo? E vi a nossa cidade avançar muito. A nossa cidade hoje é uma metrópole. Mas acho que se for só o senhor que viu, não, Zé Carlos, eu acho que muita gente viu. Eu acho que talvez muitos não queiram admitir, mas a gente vê sim, sabe? A gente vê a cidade em pleno desenvolvimento e eu gosto muito de conversar com pessoas como o senhor aqui, pessoas inteligentes, porque a gente vai primeiro descobrindo coisas sobre a nossa cidade, o que é muito importante, Claro, sabe? Todas claro. as vezes que a gente recebeu alguns vereadores aqui, a gente fala como às vezes é difícil eles divulgarem o trabalho deles com relação a isso. O senhor falou aí de vários lugares que o senhor, né, teve sua mão lá nas escolas, nas creches, assim, enquanto vereador, e isso é muito importante, principalmente que as pessoas saibam. Foi muito bom conversar com você, muito esclarecedor. Bom, Você é um homem muito inteligente. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Aproveitar aqui a oportunidade e parabenizar pelo programa, né? Obrigado. No dia que eu fui fazer uma visita ao Eldes, o apresentador da Meio Norte, né? Mandar um abraço, inclusive, pro Eldes. Nosso amigão. E aí ele tem o Eldes Kart, né? É isso. E ele estava me dizendo lá na época, ó, que a gente vai fazer o Eldes Kart, fazer um monte de entrevista. Eu vou lhe trazer aqui um dia que ele traga, que eu venho. Talvez seja a primeira vez que eu participar do podcast. Aí, de repente, você for o primeiro, né? Tinha que ser na sua cidade. Pois então, eu acho que é o primeiro que está acontecendo. Assim, para mim, isso aqui é muito interessante, muito importante. Porque as redes sociais hoje, a informação, ela chega de forma muito rápida. Sim. E aqui é um instrumento para isso, né? Aqui tem a hora que é de descontração, mas tem a hora que é de seriedade. E isso é muito bom, fazer essa mistura, né? De descontração, também com momentos importantes a esclarecer para o cidadão, tá certo? Quem somos nós, né? Homens públicos que estamos à disposição de dar o que é da gente o melhor para ajudar a cidade, tá certo? A cidade precisa de pessoas que realmente tenham um compromisso com eles. Né? Não podemos nos aventurar em coisas que a gente vê que não tem rumo. E mexer no que está ganhando, no que está dando certo, é uma aposta, é um erro grave, uma aposta muito alta e geralmente quebra-se a cara. Quanto ao podcast, eu quero dizer para o senhor que, assim, só funciona porque o senhor está vendo aqui, né? Todo mundo, uma grande equipe capacitadíssima para colocar esse programa no ar para o senhor ficar bonito quando o senhor for ao ar. Terceiro bonito que eu recebi hoje à noite, rapaz, estou bem na Muito obrigado, Zé Obrigado Carlos. a você, meu irmão. Um abraço. E você que está acompanhando a gente, claro, a gente se encontra no nosso próximo episódio.